Nós vimos nos ensinamentos do Alter Rebbe que a única forma da alma se conectar, da criatura se vincular a Deus, ao Criador infinito e ilimitado, é apenas e tão somente através da Torá. Não é através do conhecimento, não é através do campo do lado intelectual, não é através dos sentimentos, das emoções, porque tudo isso é limitado. O alcance dos nossos sentimentos e nossas emoções é limitado, o alcance do nosso intelecto é limitado. E isso tudo são expressões da nossa capacidade intelectual, nossa capacidade emocional. E tudo que estiver dependendo da nossa capacidade sempre vai ser limitado, e não é através desses canais que nós vamos poder captar divindade e se unificar com Deus. Então, a única forma de nos unificarmos a Deus é através da maneira daquilo que Deus nos ofereceu, que Ele, na sua infinitude, no seu poder ilimitado, Ele nos forneceu o canal, Ele nos estendeu a ponte de conexão para nos vincularmos a Ele. Isso é a Torá. Então, somente, assim diz o Zohar, somente através da Torá é possível uma criatura se ligar a Deus. Elabora esse assunto Alter Rebbe. Nós podemos perguntar como, através da Torá, se viabiliza essa ligação, essa conexão com o Criador. Afinal de contas, o ser humano físico carnal que lê e estuda a Torá aqui nesse mundo, ele abre o livro de Torá, o mesmo rolo sagrado da Torá. O que é o rolo sagrado da Torá? Na verdade é um rolo de pergaminho, e esse pergaminho é feito de couro animal, de animal kasher, mas é um couro animal, e foram escritos sobre eles as letras da Torá, que são escritas com uma tinta especial derivada dos vegetais. Mas no final das contas aqui tudo é material. O ser humano que estuda um ser corpóreo, num corpo físico, e ele abre o rolo sagrado da Torá, que é um rolo de pergaminho, de couro animal, com tinta vegetal e etc. Como é possível que através dessa leitura desses textos sagrados, etc., mas dessa leitura, o estudo da Torá, como é possível que dessa forma, dessa maneira, a pessoa vai estar se conectando e se ligando àquele nível infinito da divindade que o próprio Zohar define como o oculto de todos os ocultos, o mais encoberto de todos, etc. Então, esclarece o Alter Rebbe nos diz, sheotiot haTorah melubash bahem, Itpashtut ve'he'ara mimenu itbarach, como explicado com mais detalhes no Tânia, no capítulo 4, no início. Se diz que nas letras, de fato, são letras físicas, são coisas físicas na Torá, no rolo de pergaminho, etc. E todos até assuntos que a Torá se revestiu também são assuntos mundanos, terrestres nossos, mas se diz que nessas letras físicas da Torá está revestida a luz infinita de Deus, e Deus embutiu, investiu a sua energia espiritual nesse plano físico, nessas coisas físicas e materiais, nesses objetos físicos, justamente para que isso se tornasse acessível a nós, para que nós, criaturas humanas, nesse mundo terrestre, pudéssemos estabelecer esse vínculo com o divino. Deus, por isso, embutiu a sua luz e sua energia sagrada na Torá. Por isso, através da Torá, mesmo estando ela revestida no campo terrestre e físico, uma pessoa pode se vincular e se unificar com Deus, seja conforme trazido na Kabbalah, que Oraita vekutcha berechu kol echad. Assim diz o Zohar, que a Torá e Deus, na realidade, são uma coisa só. A Torá é a personificação divina, por assim dizer, aqui nesse mundo. Não é que existe a Torá e Deus, não, a Torá é Deus, a Torá é a divindade. Em outras palavras, a Torá não é uma criatura a mais, não é uma criatura intermediária entre nós e Deus. Não, a Torá é uma expressão do próprio Criador, é o próprio Criador. Então, a Torá não é mais uma criatura de Deus e uma existência à parte. Não é? Por exemplo, existem anjos que são criaturas celestiais, criaturas espirituais altamente elevadas, mas são criaturas. Distinto e diferente disso é a Torá. A Torá não é uma criatura à parte, e sim a Torá representa a sabedoria e vontade divina, é a própria divindade.
é Deus, Ele mesmo é a Torá. Apenas que se diz que a Torá é a expressão divina como ela descendeu de um nível até outro, desde os níveis espirituais celestiais mais elevados, chegando até o nosso plano terrestre, se revestindo em coisas físicas de ordem material, do nosso campo mundano, do nosso campo terrestre, e a Torá também se revestiu, e assim ela se tornou sagrada, aquele rolo de pergaminho que nós falamos que é pergaminho de couro animal, de letras de vegetais, etc., de tinta vegetal, no final das contas, isso se torna o objeto mais sagrado que nós temos. Por quê? Porque aqui a divindade, a espiritualidade foi revestida na matéria, e essa matéria pode ser originalmente o couro animal, o vegetal, etc., e até a pessoa que estuda, no final, tudo está impregnado de espiritualidade, está imbuído de divindade. Por isso, quando uma pessoa estuda e se dedica a Torá e Mitzvot aqui, nesse mundo, o que ocorre, a luz da Torá ilumina o seu ser. A luz da Torá, literalmente, que é a luz divina, se faz presente e envolve a pessoa, não é, da cabeça aos pés, e dessa forma, dessa maneira, através disso, a pessoa se vincula, se conecta a Deus, uma vez que, como nós falamos, Oraita, Bekut Shebrichu Kulachad, assim fala o Zohar, que Deus e a Torá são uma coisa só. E esse é o significado do versículo no livro dos Provérbios, dito pelo rei Salomão, Vetorá or, que a Torá é luz. O que significa não só que a Torá ilumina a nossa vida, ilumina os nossos caminhos, etc., mais do que isso, Shei He'ara Mein Sof Baruchu, Torá é luz, significa que a luz divina está presente na Torá. A Torá é um reflexo do infinito, da luz infinita de Deus. Portanto, a ideia mais profunda e mística por trás do versículo, que nos fala que Torá or, que Torá é luz, significa que a Torá é a luz divina. Ou seja, mesmo quando ela está revestida nas letras físicas palpáveis, aqui no rolo sagrado, no campo terrestre, no nosso mundo material, ela continua preservando suas qualidades originais, que são as qualidades espirituais e divinas. Ou seja, a Torá, no final das contas, é a luz, a energia divina. É uma revelação da divindade, conforme isso se encontra aqui para nós, nesse mundo. Então, isso é a Torá, e através disso ocorre essa ligação, através disso se expressa e se concretiza o amor, ou seja, o amor a Deus que se revela, se manifesta, desperta uma ânsia, uma vontade de conectar-se a Deus. Como é feita essa conexão efetivamente, como ela se realiza? Através do estudo da Torá e da prática das suas mitzvot. E aqui, em parênteses, nós vamos entender também aquilo que já foi mencionado anteriormente, quando nós falamos sobre a diferença no plano espiritual entre o efeito da tefilá, da oração, em comparação com o efeito espiritual alcançado através da Torá, do estudo da Torá. Então, no início dessa exposição do Alter Rebbe, a gente já falou sobre isso, e nós, na ocasião, falamos que tefilá é comparado com Midat Laila, como o modo noturno, quem se lembra do que nós tratamos, enquanto que a Torá é chamado modo diurno. Diurno, dia, está associado à luz, revelação, quando está iluminado, e essa luz está presente mais na Torá. Já tefilá, a oração expressa a vontade, o desejo de proximidade, a ânsia de conectar-se, mas ainda está escuro em termos espirituais, ainda está na saudade, na vontade, não é? Então ele nos explica essa diferença entre tefilá e Torá, uma vez que na hora da tefilá, da oração, a pessoa de fato está inspirada e desejosa de ligar-se a Deus, a pessoa desperta o seu amor a Deus e quer se conectar à divindade, porém a luz divina ainda não se manifesta, não brilha na sua alma efetivamente na hora da tefilá, não resplandece, não ilumina completamente sua alma. Por quê? Porque mesmo que a pessoa esteja após uma meditação prévia, preparatória, antes da reza, ou mesmo que ele esteja meditando e se aprofundando durante a própria reza, mas meditação
tem a ver com o plano intelectual, e como nós falamos, Leit Machshavat Fisabei, como é trazido do Tikkun Zohar, através do pensamento, através do raciocínio, da lógica intelectual, não se capta a divindade. Portanto, isso significa que mesmo com toda a meditação na hora da reza, a pessoa ainda se encontra numa escuridão espiritual, ela ainda está, de certa forma, envolvida nas trevas do mundo material. Por isso a tefilá ainda é chamada de Midat Laila, um modo noturno, numa linguagem metafórica. Hashem, que na Torá, por outro lado, a Torá é chamada de Midat Yom, um modo diurno. O que significa? Que a Torá ilumina, a Torá é como dia, a Torá é luz, como nós falamos. Ou seja, que através da Torá, através do estudo da Torá, ilumina, a luz divina infinita se faz presente dentro da alma da pessoa, iluminando-a, resplandecendo-a, fazendo-a brilhar. E através disso, através do estudo da Torá, através dessa luz, a pessoa consegue, de fato, ela consegue efetivamente ligar-se, conectar-se a Deus, uma vez que, como nós falamos, a Torá e Deus são uma coisa só. Baseado no que nós conseguimos expor até agora, que existe esse trabalho espiritual que se aplica e é acessível a cada um de nós. Não só os tzadikim mais elevados, mas cada um de nós pode realizar isso. Aqui nós vemos que esse despertar de amor a Deus que cada um de nós pode estimular dentro de si, uma vez que todos nós temos a alma divina, e nessa alma já há o amor dormente presente. Então, através do despertar desse amor a Deus, dessa ânsia e vontade de vincular-se a Ele, através, e como ocorre esse vínculo, efetivamente, através do estudo da Torá e das mitzvot. Então, baseado nisso, ele vai nos esclarecer em seguida como a pessoa pode chegar à alegria no serviço a Deus. Por mais que, como nós falamos, que nos causa prazer, alegria, satisfação, eu recebi um aumento, ganhou um sorteio na loteria, ou comprei um carro novo, ou sei lá. Quantas pessoas conseguem sentir alegria, prazer no serviço espiritual? A pessoa estar alegre porque cumpriu uma mitzvah, porque estudou a Torá, porque rezou e etc. Então, como nós falamos, isso é uma característica presente mais nos tzadikim, quase que a gente pensaria que quase exclusiva dos tzadikim. Somente pessoas altamente elevadas, altamente espiritualizadas, que para elas o mundano, o terrestre, o material é insignificante, tão elevadas que elas estão, a tal ponto que elas se elevaram que até o lado pessoal, individualista, até num plano espiritual desapareceu. A pessoa se esvaziou de si próprio, não está visando nenhum benefício pessoal, nem de ordem espiritual. Então, nós podemos entender como pessoas assim, tzadikim, sintam uma alegria genuína no serviço divino, no serviço espiritual, seja de estudo da Torá, seja de cumprimento de mitzvot, seja na hora da tefilá, da oração. Mas ainda restou a questão, a pergunta, como essa alegria, ou como algum tipo de alegria espiritual pode se aplicar mesmo a pessoas mais simples e comuns como nós, que não têm tanta sensibilidade para assuntos espirituais, que não somos capazes tanto de vibrar com coisas espirituais. Né? Então isso que o Alter Rebbe vai nos trazer e finalizar em seguida nesse capítulo, ele vai nos dizer que no momento que nos conscientizamos que através da Torá, e que é somente através dela que uma criatura é capaz de se ligar a Deus, então o fato de saber disso, saber que através disso, eu entendendo ou não entendendo, sentindo ou não sentindo, mas através de Torá e mitzvot me é permitido conectar-se a Deus, isso por si só já deve trazer uma grande alegria. Imagina um ser humano, um simples mortal como eu, um ser humano de carne e osso, limitado como eu, conseguir transcender tudo isso, me autossuperar e me ligar a Deus.
através de Torá e Mitzvot, isso deve ser um grande motivo de alegria. Isso deve causar uma alegria intensa na pessoa que baseia porque aquela sede e ânsia que a pessoa tem de se elevar, de vincular-se ao Criador, ela sabe que vai conseguir isso através do estudo da Torá, da prática das mitzvot. Então, sabendo disso, consciente disso, na hora que a pessoa se dedica a Torá e mitzvot, isso deve trazer a ela uma grande alegria e uma grande satisfação.